Meus amigos, estamos retornando com mais uma edição do programa Caro Coroa. O Caro Coroa, pelo nosso canal, pelo YouTube Mário Barassal Oficial e também pelas redes sociais. Hoje recebemos a visita do nosso grande amigo José Carlos Cinquini, professor de História e também profundo conhecedor no leste europeu. Tudo certo, Cinquini? Olá, Barassal. Prazer estar aqui contigo e poder falar contigo com teus ouvintes. E essa guerra? Essa guerra tá demais, não é assim? É uma coisa que está preocupando todo mundo, né? Assim, eu tenho amigos dos dois lados do conflito e para mim essa guerra acaba tendo visão de pessoas, né? Não números, não coisa tão distante. Mas, o José Carlos, essa guerra não começou agora, né? Porque ninguém explicou direito isso. A gente está com um grande problema na nossa imprensa que, apesar de nós termos algumas grandes emissoras, mas elas acabam transmitindo o que a imprensa europeia acaba passando e não se aprofundam muito no assunto, até no controle da informação. Há uma guerra de informação muito grande, mas essa guerra está se desenrolando desde 2014, quando as repúblicas de Lugansk e Donetsk, na região do Donbás, na Ucrânia, tentaram a sua separação da Ucrânia. Muitas pessoas morreram desde então. E a Rússia também ocupou a região da Crimeia, que é uma região de maioria étnica russa, onde estavam já as bases militares da Marinha Russa também, né? Se fala que a Rússia foi e invadiu a Crimeia, não, mas não, na verdade os soldados russos apenas saíram da base e ocuparam toda a Crimeia, né? Porque eles já estavam lá. Agora os russos resolveram realmente a invasão. Infelizmente, né, eles tentaram negociar por muitas vezes. A guerra é algo terrível. Eu tenho muitos amigos, principalmente na Rússia. Assim, a grande maioria é contra a guerra. Né, assim, todos são, aliás, né, contra a guerra, mas entendem que foram provocados. Eles foram levados à guerra. Né? Alguns são totalmente contra, mesmo assim, e outros concordam com o presidente quando fala assim, meu, chegou um ponto que a Rússia falou assim, eu não quero a OTAN aqui na nossa fronteira, né? A Ucrânia era o último ponto que a OTAN poderia avançar, além de Belarus, e a OTAN tentou, de fato, dar um golpe branco em Belarus, não conseguiu, e na Ucrânia eles deram em 2014, e desde então está esse conflito. O Putin pegou e estabeleceu a linha vermelha. A linha vermelha era a OTAN presente na Ucrânia, e a Ucrânia não aceitou, né? Quem está certo, quem está errado? Eu diria que ninguém está certo, né? Porque ambos os lados não aceitaram ceder nenhum ponto. Mas eu acho que a Ucrânia está um pouco longe dos Estados Unidos para ele estar interferindo. E ela está pedindo ajuda, né? A Ucrânia. Hoje ela pede ajuda porque ela acreditou neles, né? Ela acreditou que nas promessas norte-americanas e a OTAN, os Estados Unidos, já estavam armando a Ucrânia com bastante armas e continuam armando, mas não vão mandar um soldado para morrer pela Ucrânia. Mas não é só os Estados Unidos que está ajudando. Não, a OTAN. Quando a gente fala de OTAN, é que desde A 91, Alemanha também. a Alemanha começou hoje a ajudar, né? Então a Alemanha estava adotando uma postura de neutralidade. Condenando, lógico, a Rússia dos ataques, mas estava adotando uma postura de neutralidade. A situação ela não é simples de se responder, mas eu diria que a Rússia está respondendo a uma provocação da OTAN, que é liderada pelos Estados Unidos. A OTAN não deveria existir desde 91. Isso daí, de fato, é um posicionamento que eu tenho, mas isso também não quer dizer que eu esteja passando pano para a Rússia. A Rússia era uma decisão dela entrar militarmente ou não, e ela decidiu entrar militarmente. O Putin falou que não ia matar a população, A, a preocupação, os civis, né, que eles falam, os civis. Mas não é isso que está ocorrendo. Na verdade, toda guerra existe morte, existe a chamada, como tem um termo correto no meio militar para quando morre civis sem a necessidade. Os Estados Unidos, não estou dizendo que, porque os Estados Unidos fez, a Rússia está certa. Não, ambos estão errados, né? Mas o que eu estou vendo é uma crítica tremenda à morte de civis, mas você vê a Rússia está atacando basicamente instalações militares. Tá? Infraestrutura, eletricidade não foi cortada.
Não sei se você lembra Um canal de TV também foi atingido hoje. Foi atingida uma torre de TV. Uma torre de TV. Uma torre de TV, mas entra a infraestrutura de comunicação, né? Chega a um ponto que é necessário, porque o outro lado não está... Eu estou falando dentro do campo militar, tá? Sim, sim, Eu não sim. estou falando o que é certo ou o que é errado. Estou explicando os meandros da operação. Se eles quisessem mesmo uma guerra de destruição total, eles têm equipamentos de saturação de área, drones. A Rússia até tem drone, mas não é tão, né? Mas eles têm bombardeiros estratégicos, né? Poderia ter usado os bombardeiros à distância que você está falando. À distância e até mesmo sobrevoando, né? Porque a Força Aérea da Ucrânia não existe mais. Então a Rússia tem um controle total dos céus da Ucrânia. Então, se quisesse mesmo, ela destruiria. E tem uma coisa que ninguém está falando. Ninguém mesmo, nem eu falei para ti isso antes. Você reparou que o conflito na Síria mudou completamente depois que a Rússia entrou? Entendeu? Porque o governo norte-americano queria derrubar o regime do Bashar al-Assad na Síria. A partir do momento que a Rússia entrou, porque a Síria é parceiro da Rússia, a partir do momento que a Rússia entrou na Síria, o governo de Bashar al-Assad ele se mantém no poder, né? E os Estados Unidos ele não consegue avançar lá. Eu vejo isso até como uma forma do início mesmo real das hostilidades entre Estados Unidos e Rússia no conflito na Síria, que está refletindo agora na Ucrânia. Na Ucrânia, mas os americanos ofereceram, né, asilo para eles. Coisa também que eu não entendi, porque tem outros que estão na divisa lá, estão na fronteira. Sim. E não foram atendidos. Como é que é isso? Os Estados Unidos, eu não compreendi isso. Os Estados Unidos ele pode escolher quem entra no seu país, isso é fato, né? Não, sim, até aí nós sabemos. Mas parece que alguns são mais limpinhos e cheirosos que os outros, segundo o pensamento estadunidense, né? Porque os mexicanos, haitianos e todos os outros povos que estão lá, inclusive tem um problema humanitário na fronteira do México com os Estados Unidos, a eles é negada a entrada. Aliás, existe recorde de deportação de brasileiros, né? O aeroporto de Minas Gerais, de Confins em Minas Gerais, praticamente virou uma ponte aérea de brasileiros sendo deportados dos Estados Unidos. Mas se eles fossem poloneses, tivessem um passaporte polonês, o documento polonês, eles seriam aceitos, então, nos Estados Unidos? Perdão, ucraniano, né? Falei polonês, mas deveria ser ucraniano. Então, complicado isso, hein? Os dois pesos, duas medidas da política norte-americana, né? Não é fácil, não. Gessolar Construtora, 25 anos no mercado oferecendo serviços em gesso. Você já conhece. Gessolar, forros, molduras, divisórias, orçamentos gratuitos. A Gessolar fica na Avenida Campos Sales 50. O telefone é o 3232-2458. Gessolar do Alcides. Bem, vamos falar um pouquinho agora de você, porque o coroa hoje é o José Carlos, o historiador, tá bom? O seu nome inteiro? José Carlos Viana Cinquini. Estado civil? Solteiro. Solteiro. À espera de um milagre, né? Por quê? Ainda não encontrou a sua cara metade, né? Ainda não, quem sabe, né? Encontra a cara metade, né? Com certeza, é o que nós esperamos para você. É o nome dos seus pais? Alba, minha mãe é Alba Maria, e meu pai é um nome muito diferente, chama José Carlos. Dinastia do Zé. Entendi. E meu avô era José Casselli, então você já pode ver que... Mas o seu pai... Era José Carlos Cinquini, eu sou José Ele Carlos é saudoso. Viana Cinquini. Ele é saudoso. Saudoso, tá. A sua mãe não, está viva, Tá viva, tá, graças a Deus. Tá. Você tem irmãos? Tenho um irmão, uma irmã, tenho sobrinhos por parte da minha irmã. E o nome dos irmãos? Mariana e, a dinastia do José Roberto. E os sobrinhos? É a Maria Clara e o Bernardo. O teu signo qual é? De Libra. Sou o lado pesado da balança, né? Vamos falar um pouquinho da tua escolaridade. Você começou a estudar aonde? A minha infância, adolescência, início da fase adulta, eu morava na Praia Grande, né? Então eu estudei qual que é o nome? No Santa Maria durante um bom tempo. Eu estudei no... Santa Maria é uma escola católica. Católica, né? Muito, né, tradicionalista lá sistema passionista.
Depois eu fui estudei um ano no Colégio do Estado, o antigo Ildefonso Guimarães Figueira, né, o Vila Matilde. Estudei no Positivo, mudei bastante de escola, né? E o ensino médio eu fiz em Santos, no Treinasse. Fiz Aí, ensino médio técnico em elétrica. em elétrica. E concomitante eu fiz Senai, eu fiz elétrica no Senai, porque eu já trabalhava na Eletropaulo, na antiga Eletropaulo, na estatal do governo do estado de São Paulo. E depois disso? Depois disso eu fui morar um tempo em Curitiba, morei 2 anos em Curitiba e voltei para cursar História. Fez História onde? Na Universidade Católica de Santos, na Unisantos. E aí? Aí resolveu, você já pensava em lecionar ou resolveu Não, depois? eu digo que a minha profissão, eu fui escolhido pela profissão, né? Todo historiador é meio Indiana Jones, querendo, né, atrás de acervo, documento, e é uma coisa muito gostosa, mas no início da carreira tem a oportunidade de trabalhar como professor eventual, o Estado, né? Ele dá essa oportunidade de entrada, e lá eu me descobri. É muito gostoso e prazeroso, assim, gratificante, falo mesmo, é gratificante você passar um pouco do seu conhecimento adiante. E quando é que você percebeu que você puxou realmente, gostava da Rússia, gostava do leste europeu? Bom, sim, eu desde pequeno, assim, aquela coisa, né? Criança sempre quer ser soldado, astronauta, piloto, né? Então a gente acaba se interessando por essas coisas. Sempre meus pais levavam para ver navio, meus avós em São Paulo moravam perto do Campo de Marte, então sempre Semana da Asa, eu via. Então a gente começa a estudar história, né? História militar, gostar desde criança do assunto. E começa a ler. Eu comecei a ler cada vez mais e me interessei muito na Segunda Guerra. E na Segunda Guerra Mundial a princípio a gente é apresentado ao lado da guerra do lado europeu, né, europeu ocidental. E a gente descobre que a guerra não foi feita só no lado europeu ocidental, inclusive no lado asiático foi tão sangrento quanto. E aí descubro o leste europeu. E aí começo a pesquisar cada vez mais sobre o leste europeu e me interessar mais. E até por isso que eu acabei me interessando pela Rússia. E para conhecer os russos, você começa a questão cultural, econômica, social, religiosa, tudo isso a gente começa a querer compreender, né? Qual é a sua religião? Eu fui criado dentro da Igreja Católica e hoje não tenho uma religião, eu sou ateu. Não acredito em nada. Não acredito em nada. Do pó viemos, ao pó voltaremos, somos apenas O poeiras ateu é isso póstumas. então mesmo, né? Olha, tem o agnóstico, Não, né? não, Que é porque, não, porque é estranho. A pessoa é criada na Igreja Católica, com todos os costumes. De repente, por que você acabou sendo ateu? Alguma coisa aconteceu na tua vida? Eu acho que eu diria que o fliperama que tinha do lado da igreja, na época do catecismo, ele era mais atraente do que o catecismo. Eu fiquei muito bom no Mortal Kombat. Então você acabou virando ateu. A gente acaba tendo essa maturidade, não sei, depois de mais velho, lendo cada vez mais, né? E vendo que a religião é apenas uma construção social. Sim, eu até entendo, né? Porque você é uma pessoa intelectual. De repente, tanta coisa, tanto conhecimento, mas acaba se respeitando a si próprio, né? Eu não tenho nada. Eu acho que, inclusive, as religiões são importantes para a formação da sociedade. Sim, é isso que eu estou me referindo mesmo, né? Entendeu? Então, eu sei que nós vivemos numa sociedade que temos valores judaico-cristãs. Então, eu gosto de visitar, inclusive, eu acho bonita, bela a arte sacra. Eu acho bonito a gente visitar o Centro Antigo de Santos, entrar nas nossas igrejas, né? Nossas antigas igrejas. Quando eu estive na Rússia, eu visitei as igrejas ortodoxas, que têm uma arquitetura diferente. Então, eu acho isso extremamente bonito, mas não quer dizer que eu sei que ali está recheado de símbolos e simbolismo, né, que permeiam a sociedade. Essa é a minha visão sobre a religião, né? Vamos falar sobre a sua profissão agora. Você começou a trabalhar com que idade? Oficialmente, né, carteira assinada, aquela coisa, né, que saudades, inclusive, né, de valer alguma coisa. Aposentadoria, né? Sonha, né? A gente começa a trabalhar, começa a trabalhar cedo, que você vai aposentar cedo, né? Eu comecei com 14 anos pela Eletropaulo no Senai, né? E depois disso, como é que foi? Trabalhei até ver a privatização, continuei lá até 2002, 22 de dezembro de 2002, até lembro. O Santos foi campeão naquele ano, inclusive. Que beleza. Né?
E depois eu fui morar em Curitiba, fiquei 2 anos lá numa empresa de telecom. Quando voltei, trabalhei um tempo numa empreiteira da CPFL e logo comecei a dar aula, né, a lecionar. Aí você se encontrou na educação. E Aí é você, maravilhoso. aí você percebeu que você tinha esse dom também. Tinha. Inclusive foi um Porque motivo, eu acho que a pessoa tem que ter esse dom, né? inclusive foi um motivo de muito orgulho por parte das minhas tias, dos Chinquines, né? Porque ambas são professora. Uma era professora de geografia e diretora do município, e a outra era a pedagoga e diretora do município. E como é que você... De São Paulo, né? Tá. Das duas. Aí você começou a trabalhar na escola pública e na escola particular. Na verdade, eu sou um grande defensor e militante da escola pública de qualidade para todos, né? Durante um bom tempo fui contra trabalhar em escola particular, até me negava a entregar o currículo. Aí até um dia eu tive uma conversa com uma amiga socióloga e ela falou assim, mas a gente precisa também trabalhar com esses jovens da escola particular. Foi quando apareceu a oportunidade, foi mais ou menos nessa época que apareceu a oportunidade. Isso foi em que ano? 2014, se não me engano. Hum. E aí que eu comecei a trabalhar numa escola particular, da qual estou até hoje. Tenho um carinho enorme, adoro trabalhar lá. E isso, né, a maturidade, né? Nós vamos evoluindo também como pessoas. O objetivo é esse, né? Sempre evoluir. E qual foi a primeira escola pública que você trabalhou? O Reinaldo Kuntzbusch, na Praia Grande. O Reinaldo. Isso. E você era eventual. Era eventual lá. Aí você dava todo tipo de matéria, de disciplina. Era o eventual, para quem não conhece a escola pública, é o famoso Severino Quebra-Galho, né? Faltou um professor, o eventual entra. E infelizmente, né, o eventual ele acaba trabalhando muito mas ele é como eu posso dizer, né? O estado o eventual ele vai, se não tem se o professor faltou, ele tem aula, ele garante o dia daquele dia. Se o professor não falta, ele não garante o dia. Então o eventual assim, ele é um subemprego, né? O que o estado faz, né? O governo do estado de São Paulo faz com os eventuais, eu acho assim um absurdo, porque eles são necessários para a educação. Sim, com certeza, eu concordo plenamente. Muito necessário. Agora, com a escola tempo integral também isso acaba, né? Porque como todos na integral a gente tem uma carga horária de 8 horas de trabalho dentro da escola, na falta de professor, outros professores entram que eles estão na escola, né? Em período integral. Né? Mas depois do Reinaldo, você foi para onde? Como eventual a gente muda de escola muito, né? Trabalhei no Paulo de Arruda, trabalhei no Rubens Paiva, ai, caramba. Basicamente, eu ficava rodando essas escolas. E no Silva de Melo também. Depois, quando é que você pegou classes? Logo em seguida. 2008 eu comecei, se eu não me engano, a dar aula. 2007 eu comecei. 2008 eu já peguei classe. E 2009 foi a primeira vez que eu peguei aula lá no Paulo de Arruda, onde nós estamos. Tá. Onde está até hoje. Aí você pegou ensino médio? Na época, em 2009, ele só tinha fundamental. Só tinha fundamental. Eu lembro da sala, era um nono A. Assim, era ainda a oitava série A. Eu lembro porque depois eu trabalhei com essa mesma turma quando eles estavam no terceiro ano em 2014. E eu tenho amizade com esse grupo até hoje, né? E hoje você está no Paulo de Arruda, é uma escola integral. O que você faz hoje? Hoje eu sou professor de sala, né? Eu tenho os terceiros anos de história, lá terceiros anos do ensino médio. Sou professor coordenador de área de ciências humanas e estou na gestão, né? Gestão em sala de aula. Parte do tempo, a gente tem parte do tempo na gestão e parte em sala de aula, trabalhando com os nossos professores de ciências humanas. Né? Você está gostando? É um desafio, né? É um desafio. Assim, é gostoso porque a escola recebeu bastante estrutura, tá dando prazer de entrar na escola, o que é justo, a gente tem que ser falado, né? O governo do estado de fato investiu em infraestrutura, mas ainda são desafios, né? São desafios mesmo, porque toda mudança requer grande empenho, desafio, não só nossa, como dos alunos também, né? É uma nova escola. É uma nova escola nossa, completamente. A gente teve uma visita recente lá na escola de um ex-aluno nosso, que ele está no penúltimo ano de História,
na Unisantos. Que legal. Eu tenho foto dele, né, que eu tenho tudo salvo no celular, né, na nuvem. Eu tenho foto dele ainda no 7º ano, 8º ano, e hoje falta um ano para ele se formar em História. E ele foi conhecer a escola, ele chorou ao ver a escola tá bonita. Ele falou assim na mensagem, tá parecendo escola particular. Eu falei, não, é melhor. É verdade. O objetivo é esse mesmo. O objetivo é esse. Eu acho que coisas boas estão começando a acontecer na educação. Você é supersticioso, José Carlos? Não tenho superstição. Nenhuma. Nenhuma. Tirando aquela questão de segurança, né? Passar debaixo da escada dá azar. Dá azar mesmo, pode cair uma coisa em cima da sua cabeça. Né? Você acredita em reencarnação? Não. Não, também é ateu, né? Não Graças tem a nada a Deus. ver, né? Qual o seu time de coração? O melhor time do mundo de todos os tempos, né? Da vila mais famosa do mundo, né? O Santos Futebol Clube. Você acompanha o Santos? Olha, vou ser sincero, não tenho acompanhado o Santos, tá? Por causa da minha situação de trabalho mesmo, né? Trabalhando das 7 da manhã às 9h15 da Na hora noite. que sai, tá cansado. Tá cansado. Tá esgotado. Eu até acompanho, tu fica no aviso do celular para se acompanhar aquele placar online, né? Mas dá uma raiva assim quando você acompanha, né? Porque o nosso Santos tá difícil, né? E você trabalha o dia todo? Das 7 da manhã às 21h15. Das 7 da manhã às 21h15. No particular das 7 da manhã às 11h30. Pego o carro, ó, pra escola do estado e lá eu fico do meio-dia e 15 às 21h15. Tá certo, é um garoto novo, 42 anos de idade. 42 anos, mas com um corpinho de 58. O corpinho de 58, essa é muito boa. Que estilo de música que você gosta? Eu tô aqui com a camiseta do Pink Floyd, né? Eu gosto de rock progressivo, mas também escuto pop e tudo. Assim, gosto muito rock nacional também. Qual é o seu cantor preferido? Cantor preferido? Cantor. Ou banda, né? Na verdade, a minha banda preferida é Pink Floyd, né? Pink Floyd, pra mim, porque as músicas é uma ópera rock, né? É assim, algo para ser ouvido e pensado, não só para estar lá tocando, não é só melodia. E essas bandas nacionais, como Paralamas, Skank... Paralamas é espetacular. Porque nós temos várias bandas que não são novas e são sensacionais, né? Inclusive, eu aconselho a quem não assistiu ainda, tem um documentário do Paralamas no canal de streaming, que eu não vou falar, né, para não fazer propaganda. Não tem problema, não pode falar. Na Amazon Prime, na Prime Video. Muito bom. Assim, eu assisti o documentário e, assim, querendo ou não, quem cresceu nos anos 80, as músicas do Paralamas acabam crescendo junto contigo. Então são músicas que tocam muito o coração. Porque tem várias bandas nacionais que não morreram, não. Elas estão com força total, que a música também não tem idade. Titãs, Engenheiros do Havaí, até mesmo o Legião Urbana, né? É verdade. Essas bandas realmente merecem todo o nosso... Eu gosto. Você falando de música assim, é interessante. Já que a gente estava falando de conflito Rússia, tem uma banda que ficou famosa pelo TikTok, uma banda de Belarus, na antiga Bielorrússia, né? Chamada Molchat Doma. E eles vão fazer show agora em abril em São Paulo. Não sei como vai fazer agora com esse conflito todo, mas eles ficaram extremamente famosos. É um pós-punk belarusso, né? Eles cantam em russo. E tá muito famoso, muito famoso. Inclusive, eu estava acompanhando, a venda de ingressos acabou assim em segundos o negócio. Qual é a população? Qual é a população? A Rússia, a população é enorme. E da Ucrânia? Agora você me... De cabeça, assim, números, assim, é complicado, né? Mas, assim, a Ucrânia é eu teria que consultar agora aqui, assim. Não tem problema. De cabeça, assim, não população... Não tem problema, mas a população, lógico. A gente está acostumado com... Nós, aqui nos países latinos, a gente tem uma população muito grande, cidades extremamente populosas. A população do leste europeu é um pouco menos... Eles não fazem tanto filho. Até pelo conceito da antiga União Soviética, né? A maior parte, eu tenho que verificar isso na Ucrânia, mas na maior parte dos países da antiga União Soviética, o aborto é permitido. Então, a gravidez indesejada é uma coisa que não ocorre com tanta frequência, né? Porque o presidente foi comediante, né? O
presidente da Ucrânia foi o Volodymyr Zelensky, né? Ele era o cara da não política, ele foi o cara que se elegeu falando que nenhum político prestava. Inclusive tem um vídeo dele bem famoso, dele metralhando o Senado, né, ucraniano, falando que ninguém prestava, antes dele ser eleito, né? Não é fácil não. Você já falou do seu time. E de carnaval? Você gosta de carnaval? Olha, eu gosto muito do carnaval, assim, eu sempre viajo para Lençóis no carnaval. Lençóis Santistas. Não, agora falando bem sério, assim... Ele é sempre engraçadinho assim com todo mundo. A gente tem que rir um pouco, né? Mas eu Você acho... gosta ou não gosta do carnaval? Eu acho bonito o carnaval. Ah. Não, assim, por incrível que pareça, eu não gosto daquele negócio do carnaval do escola de samba, mas eu acho bonito as bandas de rua, porém, todavia, com tudo... Os trio elétricos. Os trio elétricos, só que eu não gosto de estar no meio suado, porque eu tenho uma aversão a calor. Eu sou... Ainda mais aquele pessoal todo. E eu sou anão, né? Eu sou quase um anão. Eu, no meio daquele povo, eu me perco, né? Então, deixa quieto. Também você ia ser esmagado, né? Ia ser esmagado. Iam pisar e ia dar um trabalho depois. Mas eu gosto, assim, eu morei um tempo ali na Alexandre de Martins, e a banda do Jaú passava, a banda do BNH passava. Eu achava interessante. Gostava bastante. Ia sempre pra janela ver. Sua opinião do carnaval no Brasil? O que você acha? Uma das maiores festas culturais brasileiras, né? Eu acho bonito, bonito. Como toda... Você já pensou em desfilar na Mangueira, não. ir para o Rio de Janeiro? Não, porque, assim, admiro, mas como um evento cultural, social, né? Não é algo que eu gostaria de viver, não. O carnaval, inclusive, eu gosto muito do carnaval por causa do tempo para descansar, para estar em família, as coisas. Não sou muito do não sou... Nunca dançou? Quando criança, né? Quando criança a gente ainda tinha muito a questão dos clubes, né? Hoje em dia os clubes, né, parece que desapareceram, né? Mas eu cheguei em matinê em clube quando criança, mas nunca foi isso. Legal, tá. Zé Carlos, você desde criança é fortinho? Sempre fui gordo, sempre fui obeso. Assim, a luta com a obesidade é uma coisa familiar, inclusive. E você já pensou em fazer algum tipo de dieta para perder? Não, em 2014 eu entrei numa dieta tremenda, eu cheguei a perder 56 quilos. Não, a gente pergunta isso por causa da saúde, né, gente? Sim. A obesidade é uma doença e tem que ser combatida. E eu estou nesse momento de dieta, pode não parecer, mas eu perdi 8 quilos. É uma coisa não, assim... dá uma diferença, né? Dá uma diferença, assim... Eu vejo na roupa e tudo mais, mas assim, a obesidade é um problema familiar. Minha alimentação é bem regrada, viu, Barassal? Então, o que você come normalmente hoje? Saladas e proteína. Hoje, por exemplo, foi um refrigerante, nem pensar. Refrigerante só se for zero e normalmente no final de semana. Tá. Tá certo. Esse é o caminho. Eu tomo mais chá gelado, com adoçante. Doces? Só paçoca zero. Quando tô com uma Tem vontade. paçoca zero? Tenho, muito não boa. Não sabia, gente. Opa, comprei um pacote outro dia. Também? Ele comprou um pacote. Não, mas eu comprei um pacote, mas é aquele docinho da noite, né? Depois do jantar. Só pra enganar. Só pra enganar. Não, mas é bem gostosa. E olha só como são as coisas, né? Meu irmão foi foi almoçar em casa hoje. Minha mãe fez pudim de leite. Adoro pudim de leite, né? Eu olhei pro pudim de leite, mas ela já pensando nisso, ela fez doce de abóbora com coco pra mim, mas com coco fresco, que não tem açúcar, e usou adoçante de forno e fogão. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Minha mãe é demais, né? Não sei as outras, mas a minha é demais. A gente briga, xinga, tudo, mas é mãe. Sim. Já que estamos falando em mulher, a posição da mulher hoje, você acha que ela conquistou já todos os espaços? Como é que está a situação do espaço da mulher no Brasil? Eu acho que pela sua pergunta, nós já temos a resposta. Se a gente se questiona sobre isso, é sinal que as mulheres ainda não conquistaram todos os espaços e não são tratadas de forma adequada, né? A mulher ainda sofre muito assédio, a mulher ainda ganha menos que os homens, o salário médio da mulher em relação aos homens ainda é abaixo, as mulheres ainda têm que... Os cargos de chefia, um exemplo disso, né? Os cargos de chefia, a maior parte são por homens, né? Exercido por homens, né? As mulheres, elas são... Na escola, é engraçado, né, como muda isso. Na escola, normalmente as mais inteligentes são mulheres.
Aí chega no cargo de chefia, você tem os homens, né? Por causa que a mulher ainda tem que largar a carreira por causa de criação de filhos, a coisa toda, né? O homem já não sofre tanto com isso. É verdade, é verdade. Quanto tempo aí, garoto? Tá bom, já passou dos 30. Tá certo, tá certo. Bem, a gente falando um pouquinho ainda do leste europeu, preocupa. Será que nós vamos ter a Terceira Guerra Mundial? Olha, futurologia é difícil, né? Sim, É mas eu porque a estou gente não. falando. Eu gostaria de estar na cabeça. Acho que A preocupação a hoje preocupação existe. do mundo hoje, É essa. da população do mundo é essa. Diria que os Estados Unidos todos, né, principalmente os líderes dos Estados Unidos, gostariam de saber, ter o poder de saber o que o Putin está pensando nesse momento. E o Putin, o resto do mundo, né? Inclusive tem Eu relatório, perguntei, tem eu, relatório eu de. perguntei para você porque você é uma pessoa estudiosa e você, lógico, tem as suas conclusões. Não é as suas conclusões, você não tem, você não sabe o futuro, muito menos eu. Mas você é uma pessoa que acompanha todo dia, Sim. você é estudioso, então você já imagina o Eu, que eu, poderá acontecer eu, se te, realmente a preocupação da população eu, é a te, correta. eu tenho medo, né? Porque o medo é o que nos mantém vivos, né? Mas, Verdade. mas eu tenho esperanças que não vira uma terceira guerra mundial. Porque é tanta coisa acontecendo e é tudo tão rápido, né, José Carlos? Enquanto nós estamos conversando aqui, os conflitos estão ocorrendo, né? Dei uma olhadinha no celular aqui um pouco antes do início da conversa e nós temos a Alemanha endurecendo a fala contra a Rússia, estava tendo reunião no Conselho de Segurança da ONU, até mesmo a Apple anunciando que não vai mais vender os seus produtos na Rússia. A Rússia está sendo cercada economicamente pelas nações do mundo, né? É, porque, segundo estão falando, ela vai ter uma crise econômica, né? Já está tendo, né? Já começou Já essa começou, crise. né? Na verdade, o governo tem reservas enormes. Até foi um questionamento do meu próprio irmão hoje sobre isso, né? O governo tem reservas, mas as pessoas não têm reserva. É. Né? E assim, hoje o dólar já estava sendo negociado lá a $1 130 rublos. Que até pouco tempo atrás eram 70 rublos. Até 5 dias atrás, né? Então eu não cheguei a ver o euro, mas é um aumento do dólar altíssimo, altíssimo e tudo é influenciado pelo dólar. Há uma grande procura por peças de carro, por incrível que pareça, porque os carros russos hoje, na sua maioria, são europeus e não podem mais ser vendidos para a Rússia as peças desses carros, né? Aí é complicado. Aí é complicado. Por exemplo, lá o carro, perguntaram para mim, qual que é o carro mais comum lá? Eu diria que é o Volkswagen Polo, que é diferente do nosso, que é o tipo, é como se fosse o Voyage nosso aqui, o Voyage, o Sim. Gol Voyage, né? É muito semelhante ao nosso Voyage, é um pouquinho maior só. Mas preparado para aquela temperatura. É a mesma coisa, a Mesma coisa? A mesma coisa. E o Renault Sandero. Sandero lá tem também bastante. Então são veículos, né, europeus. Porque eu cheguei a ver carro russo, mas é todo esquisito, né? Não, tem os modernos. Já tem modernos? Já. É porque nós chegamos a ver aí no Brasil Na até década de 90, né? tinha muitos carros vendidos que vieram da Rússia, mas eram uns carros grosseiros, feios, né? Feios, porém robustos, né? É. Aqui era vendido como Lada Niva, Lada... Como é que é? Lada Niva. Foi durante um tempo também só, né? Foi só por pouco tempo. Depois não foi pra frente, porque eram quase tratores, né? Aqueles carros, né? Eles não têm indústria de carros lá? Tem a Lada. A Lada, mas tem carros Modernos, extremamente leves, como se fossem os nossos carros. elétricos, a combustível, combustível. E a indústria, os carros chineses e coreanos tem bastante, muito carro chinês e coreano. Que a gente, aqui é novidade pra gente, lá eles têm muito. A Chery lá é uma das grandes players do mercado também. Imagino. Qual é o carro que você gosta? Eu gosto do Polo. Do Polo? Do novo Polo. Tá, gosto porque é o que me carrega todo dia. E você, e você
Você estava de viagem marcada, ou melhor, está de viagem marcada para a Rússia. Eu estou de viagem marcada para a Rússia. A ideia era visitar, né, visitar os amigos em Moscou e São Petersburgo, mas eu queria visitar Volgogrado, antiga Stalingrado, e em Belarus eu gostaria de visitar Minsk e Brest, que são cidades que são importantes pela contraofensiva soviética lá na Segunda Guerra Mundial. Porém, não sei como vai ficar a situação. Meu voo é pelos Emirados Árabes Unidos. Até então, não tem restrição com os Emirados voando para lá, né? Vamos ver como vai ficar a situação até lá, como tem esse desdobramento. Até porque, dependendo da situação, vou para um país que estiver em conflito, em guerra, né? Aquele, né? Espero que exista um mundo até lá. Porque os países próximos que fazem divisa, principalmente com a Rússia... Os países europeus fecharam todo o espaço aéreo. Toda a Europa fechou o espaço aéreo, o Canadá também. E o mais interessante, eu estava vendo sobre esse mapa, né? Todos eles fecharam. Os Estados Unidos não. Não? Não, agora eu não entendi. Por que todos fecharam e os Estados Unidos não? Só que, por exemplo, para você praticamente chegar lá, o caminho mais curto, né? É passando pelo Atlântico, né? A Rússia ainda consegue, os aviões russos ainda conseguem ir para os Estados Unidos, mas passando pelo Pacífico. Mas o espaço aéreo dos Estados Unidos, até a última vez que eu olhei, ele ainda estava aberto para os aviões russos. Tem um voo da Aeroflot, que é a companhia estatal russa, que ela estava a caminho de Nova York, aí ele entrou no espaço aéreo do Canadá, e o Canadá mandou voltar. E ele estava mais de 3 horas voando e teve porque que voltar. todo mundo está contra a Rússia, né? Tá. Pelo menos a maioria dos países. Sim. Só a China que não. No Brasil, a Argentina são neutros. Também. Não, são neutros, mas... A China também é neutra. Ela é neutra, mas praticamente ela ficou do lado, apoiando a Rússia, né? Sim. Não. Pelo menos em primeiro momento. Eu não sei se ela vai continuar até o final. A China é neutra, porém pró-Rússia, né? Então a gente não sabe como vai ficar. Eu acho que a China até está dando risada à toa, porque todo o comércio da Rússia agora tem que ser com a China. Porque ela domina esse comércio hoje, porque o iPhone é feito na China. Os produtos de primeira linha são feitos na China. Não é só aquele de R$1,99 que eu acho que nem existe mais. Eu estou aqui olhando para um computador da marca Lenovo, que é montado no Brasil, mas ele é chinês. Para você ver. A Motorola, que é fabricante daquele aparelho que está ali, ele é uma empresa israelense, né, a Motorola, porém hoje ela é uma empresa de propriedade da Lenovo, da China. Sim, mas eles fazem as empresas, as indústrias na China, porque o imposto é super barato, ou às vezes nem existe, né? Dependendo. A mão de obra é mais barata. Não, a mão de obra é mais barata porque é um país super populacional, sim, mas eu estou falando também, me refiro porque lá eu conheço gente que foi para a China para montar uma portinha lá, montou uma fábrica e paga um imposto irrisório. Não sabia não, mas China continental ou Taiwan? Taiwan, a China. Tem que ver isso, né? Porque a gente tem várias Chinas, né? Você tem China-Taiwan, que é uma província rebelde, mas tem administração própria, não reconhece o governo da China. Nós temos China-Hong Kong, que é uma província com administração própria. Nós temos China-Macau, que é ex-colônia portuguesa, que também tem administração própria. Por isso que a gente tem que tomar uma cuidado. Quando China uma coisa, todo o Ocidente... E esses produtos mais China. Eu sei, mas esses produtos de R$1,99 vêm da onde? Da China continental. China continental, que a gente chama de China. O iPhone também. O iPhone também vem da China continental. Então é aí mesmo, é nessa continental, com certeza. Que tem brasileiros que foram montar a sua fábrica lá por causa dos impostos, porque em todo o país, principalmente no nosso Brasil, os impostos são caríssimos. São altos, né? Principalmente, eu acho que o imposto... Até funcionário, porque você paga X, vai lá, paga R$2.000. O que você vai recolher é mais R$2.000. Isso é muito complicado, né? A questão de imposto é complicada, a gente tem que fazer uma revisão dos impostos no Brasil, até porque nós, classe trabalhadora, pagamos o mesmo de imposto que um cara que é dono
de um shopping, por exemplo, né? Eu me lembro que anos atrás o Jô Soares ele brigou pelo imposto. Não, brigou não. Ele sugeriu, defendia o imposto único, coisa que ninguém deu atenção. Eu sou a favor da taxação das grandes fortunas. Sim, seria o bom senso, né? Seria bom ser. Se eu tenho mais, eu tenho que pagar mais. Se eu tenho menos, eu tenho que pagar menos. É, mas não funciona assim, porque aqueles que têm muito, eles conseguem declarar para isso ou para aquilo. Não, eles legislam em causa própria, né? É isso. Eles legislam em causa própria. É, e acabam não pagando o que deveriam pagar. Infelizmente. Esperamos que isso mude. Gessolar Construtora, há 25 anos no mercado, oferecendo gesso, forros, molduras. Gessolar, Campos Sales, número 50. Bem, daqui a pouquinho nós voltamos com a segunda parte do Cara ou Coroa. Hoje com o professor, historiador, especialista, é porque o conhecimento dele realmente é muito grande no leste europeu, José Carlos Cinquini. Daqui a pouquinho estamos de volta.